Muito bem, já estamos com o William Souza agora aqui com a gente por ligação. Muito bom dia, William, tudo bem? Bom dia, Daniel, bom dia, nosso querido Flávio, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando nessa manhã, à disposição de cada um nessa segunda-feira. Muito bem, começando essa segunda-feira já com a entrevista, agora não mais como pré-candidato, né? Agora já como candidato oficial à prefeitura da cidade de Sumaré. Agora sim podemos falar dos planos, podemos falar dos trabalhos, podemos falar dos sonhos a serem realizados na cidade de Sumaré, certo, William? Agora a última entrevista que eu falei com vocês foi uma entrevista que eu conversei bastante com vocês como pré-candidato, como a disposição da cidade, ia para as convenções, e nesse momento agora a gente disputando a prefeitura, confirmado pelas convenções, 8 partidos políticos, 120 candidatos a vereadores que nos consagraram para fazer essa disputa. Muito bom dia, William Souza, Flávio Paradela aqui. Agora a corrida eleitoral começou de fato, né? Desde sexta-feira, as campanhas já estão nas ruas, como o senhor mesmo disse, a campanha eleitoral, todo mundo já definido, né? De partidos, candidatura registrada, vereadores também buscando, né? A sua posição na Câmara. Neste exato momento, William, num começo de campanha eleitoral, a gente já citou várias vezes aqui nas outras entrevistas que tivemos, a saúde é a principal causa aí de descontentamento da população, não só em Sumaré, como em todas as cidades que nós conversamos no Transamérica Notícias. Principal ponto que o senhor tinha colocado é a construção de um hospital municipal. Como isso vai sair do papel? William, tivemos aí uma dificuldade nessa comunicação com o William Souza, restabelecendo esse contato. O William está nos ouvindo? Bom dia, tô ouvindo. Conseguiu acompanhar a pergunta? A linha eu consegui acompanhar sobre a questão da saúde, mas não consegui acompanhar a pergunta. A pergunta é como tirar do papel esse hospital municipal, que nas outras entrevistas que tivemos, deu para perceber claramente que é uma prioridade, é um mote aí da campanha de William Souza. Como tirar do papel, ser viável, não só levantar estruturalmente, mas a contratação de pessoal? Olha, Flávio, primeiro que essa questão do hospital é uma questão que a gente fez questão de numerar ela como a proposta número 1 do nosso plano de governo. O nosso plano de governo ele foi construído coletivamente. Nós fomos a todas as regiões da cidade com um programa que nós fundamos que chama... Alô? Tá ouvindo? Voltou. Aqui tá normal para mim, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo, William. Tá bom. E esse ponto, Daniel e Flávio, esse ponto do hospital, nós numeramos como número 1 das propostas. A proposta número 1 devido à urgência que se tem. Devido à questão da cidade de Sumaré ter a necessidade em caráter de urgência de ter um hospital. Tirar ele do papel é algo que nós estudamos esse tempo todo. E nós não estamos apenas dizendo que vamos fazer o hospital. Nós estamos dizendo que vamos fazer e entregar para a população em 1 ano. Em 1 ano nós vamos entregar esse hospital. Como que isso é possível ser feito? Isso é possível ser feito com o envolvimento de muitos técnicos, muita gente participando. Hoje o contrato com a OS, que é a Organização de Saúde, que gerencia a cidade de Sumaré, chega a 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. É dinheiro pra caramba. E nós queremos administrar e colocar essa readequação contratual e investir em um hospital municipal. Além disso, já tenho vídeos confirmando pelo governo federal o investimento emergencial para poder fazer a liberação do hospital. Nós já detectamos na cidade prédios que estão prontos e que não estão sendo utilizados para a gente poder fazer a compra ou um aluguel provisório. Já dialogamos com setores imobiliários para isso, já dialogamos com empresas que poderiam
rapidamente, em caráter emergencial, nos auxiliar nisso, e o apoio do governo federal. Então nós temos o caminho, nós temos como conseguir essa solução e como entregar para a população em um ano o hospital municipal. Essa é uma proposta bem... É um anseio da população, na verdade, né? Essa, a saúde é um triângulo, né? Que é saúde, educação e segurança, né? Seguindo esse triângulo, agora candidato William Souza, na educação, o que você pode fazer para a melhoria da educação na cidade de Sumaré? Olha, Daniel, sobre a educação, nós pautamos também diversos pontos no nosso plano de governo. Aliás, nós tivemos plenárias próprias com os profissionais da educação, com trabalhadores e trabalhadoras da educação, para a gente ouvir todo mundo. A educação da cidade de Sumaré precisa de um ponto importantíssimo. Primeiro é a valorização de toda a categoria. Nós temos hoje 45% aproximadamente de defasagem salarial no salário dos trabalhadores, servidores públicos municipais de todas as categorias, incluindo da educação. A minha primeira agenda de campanha foi no Sindicato dos Servidores. Ao lado do nosso vice, do Décio Marmiroli, eu estive lá no Sindicato dos Servidores no primeiro dia de campanha, assinando uma carta compromisso, assumindo a responsabilidade de poder pagar essa defasagem salarial de 45%. Isso é uma necessidade para a gente ter uma valorização importantíssima de cada trabalhador e trabalhadora. Se a gente encontrar os servidores felizes, valorizados salarialmente, nós já vamos encontrar um salto muito importante para a educação, para a saúde e para os outros pontos. Sobretudo na educação, nós temos no nosso plano de governo a implantação de escolas de tempo integral na nossa cidade. Isso é uma necessidade importantíssima. Nós precisamos ter escolas de tempo integral para valorização, para o avanço importante da educação. Sobretudo também a gente discute desde a educação infantil. O PROEB, por exemplo, que são as escolas conveniadas, nós estamos nos propondo a fazer uma reparação nos contratos que estão com defasagens de pagamento. Vamos assumir a responsabilidade pela prefeitura da merenda escolar, do uniforme, e também vamos assumir a responsabilidade por dentro da prefeitura de fazer um contato maior com esses proprietários para que eles possam contratar profissionais para trabalhar dentro da escola, e para isso a prefeitura precisa subsidiar cada momento desse contrato para não ter um desequilíbrio contratual. Além de tudo, o Instituto Federal, que já é algo assinado pelo governo federal e que já foi destinado à área para poder começar a construção, é algo que nós vamos acompanhar de perto, fazer a garantia, a adequação de linhas de transporte, fazer a adequação para que o nosso povo possa estudar no Instituto Federal, mas tenha condições de mobilidade urbana, de acesso, de garantias. Então nós estamos pensando, desde o início do ensino de qualquer pessoa, desde o PROEB, que começa dos 0 anos até 4 anos, depois a gente pensar dos 4 anos, que é a qualificação, que é a garantia de uma escola melhor, e depois a implantação de escolas de tempo integral em todo ponto, até o ensino qualificador, até o ensino que venha trazer um diploma de doutor, de mestre para toda a nossa população, que é o Instituto Federal. Na questão da segurança pública, a cidade de Sumaré e a cidade de Sumaré, a cidade de Hortolândia, a cidade de Campinas, essas cidades que são tão grandes, conurbadas, sofrem justamente problemas muito comuns entre elas. E, infelizmente, elas não se comunicam numa parte mais de polícia civil, de uma questão mais efetiva, tanto polícia civil quanto polícia militar, afinal, são DEINTERs diferentes, são CPIs diferentes. Como ter uma maior integração entre esses entes e conversar com o governo do estado para que haja realmente um trabalho mais efetivo, porque são as cidades que mais sofrem, né? Campinas, Hortolândia e Sumaré sofrem de maneira comum e de uma falta que hoje melhorou com o esforço dos policiais, com o esforço dos comandos, mas falta aí uma integração maior por parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Olha, esse desafio
Flávio, da questão da segurança pública, é uma questão que realmente a gente precisa conversar muito bem. Eu não sou muito fã só de muitos prefeitos falam, olha, isso é obrigação do Estado, isso é obrigação, né? Fica jogando um para o outro. Eu sou daquele tipo de pessoa que quer assumir a responsabilidade, sentar na mesa e decidir as soluções que precisam ser decididas. Ponto importante, Flávio, é o seguinte: nós podemos ter a PM com responsabilidade do Estado e a Guarda Municipal com responsabilidade do município e a Polícia Civil também responsabilidade do Estado. Mas cabe ao prefeito colocar todos os setores da segurança pública numa mesa, discutir os seus papéis e poder fazer dentro do município aquilo que seja possível para poder valorizar todas as polícias e colocar todas para cumprirem o seu papel na rua. Eu estou assumindo um compromisso no nosso plano de governo, aliás, é a proposta 244, que é algo que a gente fez com muita coragem, com muita determinação, que a cidade sempre patina nesse tema. Nós queremos implantar a operação delegada na cidade de Sumaré, tanto para a Polícia Militar como para a Guarda Municipal. Muitos municípios já têm com a PM, mas nós queremos também para a Guarda Municipal. O que é isso? Pela defasagem salarial que tem os profissionais da segurança, muitos deles precisam fazer bico no dia de folga. E nós queremos contratar esse dia desse policial e desse guarda municipal. Ele está de folga, ele vai poder vender o dia de trabalho dele para a prefeitura, que vai fazer esse pagamento e vai colocar esses profissionais para trabalhar nas ruas comerciais da cidade, para poder trazer uma proteção maior ao comerciante. Colocar esses profissionais para trabalhar nas escolas e nas unidades de saúde, para além de um contingente que nós pretendemos criar para a Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal em Sumaré precisa de um concurso público próprio, de um concurso público setorizado Guarda Municipal, para a gente também implantar o que já está no nosso plano de governo, guardas municipais de bicicleta, de moto, que a cidade ainda não tem, e potencializar ainda as guardas especializadas como guarda rural, Maria da Penha e guarda também nas escolas. Além de tudo, nós precisamos aumentar o patrulhamento em todas as regiões e, sobretudo, nós estamos propondo o que Hortolândia fez, que nos serve de exemplo. Aliás, deixo um grande abraço ao Zezé Prefeito e ao Cafu, que é o nosso vice-prefeito agora candidato, que foi criar as muralhas que devem ser construídas. Uma cidade completamente monitorada o tempo todo, em cada canto, para controlar o roubo e furto de veículos, o roubo e furto de outros tipos de mecanismos que acontecem se uma cidade está toda monitorada, se uma cidade está toda interligada. Por toda a intelectualidade que pode, nós vamos garantir uma muralha potencializada. Além de um concurso público, potencializando a guarda, criação de outros tipos de mecanismos para poder a guarda municipal atuar. Uma guarda valorizada no salário, sem perseguição política, com técnica podendo ser administrada, e não onde o prefeito manda a guarda ir e atuar. Tem que ser para o povo, tem que ser um setor que não pode ser politizado, tem que ser técnico, tem que ser potencializado e, sobretudo, implantar também um convênio com a Polícia Militar para que as polícias possam trabalhar juntos e possam dialogar com a cidade, construir pontos de partidas de segurança pública importante e enfrentar os desafios. E mais do que isso, para a Polícia Civil, ampliar um diálogo com todos os delegados da cidade, com a seccional, para poder trabalhar firmemente. Aqui nós temos problemas de prédios para a delegacia. Nós temos que conversar com o secretário de Segurança Pública que tipo de desafio que ele pode assumir para poder potencializar as delegacias e deixar elas melhores, com atendimentos maiores para a população, para que eles possam investir melhor numa cidade de 300 mil habitantes. Se não der conta, a prefeitura, com tanto prédio que tem que disponibilizar para as delegacias nas regiões. O que me importa não é de quem é a responsabilidade. O que me importa é a população estar segura e ter um atendimento certo, correto e adequado. Muito bom. Candidato William, a gente sempre falou aqui em outras conversas, outras entrevistas, e o senhor sempre falou um ponto importante, que era o saneamento da cidade de Sumaré. No seu plano de governo, quais são as propostas para o saneamento da cidade?
Esse é um ponto muito debatido, né? Até o Flávio na última entrevista acabou me ajudando bastante nesse comentário, porque é algo que Sumaré vive historicamente, né? Passa a eleição e o debate sempre é o mesmo. Nós temos um ponto importante que nós estamos apresentando no nosso plano de governo com muita coragem. Primeiro, essa briga entre concessionária e entre prefeitura, ela precisa cessar, porque o povo que está pagando por isso. A concessionária brigando com a prefeitura e a prefeitura brigando com a concessionária, você fica numa condição difícil, porque o tempo todo a população vai pagando esse pato. São 33% apenas de esgoto tratado. Isso é um absurdo para o saneamento. Isso é um absurdo para que a pessoa tenha saúde pública. Então nós estamos propondo, de início, fazer um plano municipal de saneamento. O plano municipal de saneamento vai fazer com que a gente possa diagnosticar totalmente aquilo que falta do saneamento básico, os pontos que não tem água, os avanços potenciais. Sumaré aprovou um plano diretor que vai avançar na área rural, que hoje representa mais de 50% do território geográfico. De onde vai vir essa água? Como que nós vamos fazer crescer? O IBGE está apontando um crescimento muito grande para a cidade. Veja, Sumaré tem 300 mil habitantes hoje. É muita gente. Se continuar dessa potencialidade, daqui a 10 anos a gente podemos chegar a 500 mil habitantes. E aí? Como que a gente vai fazer? Então é necessário que a gente se preocupe onde estão as captações. É necessário que chame a concessionária. E algo que nós vamos fazer com coragem. Não é iludir a população para dizer, vou tirar essa empresa. Porque isso já foi tentado ao longo dos 8 anos, com várias causas na justiça perdida, e a empresa conseguiu a consolidação. Mas algo que nós vamos fazer com determinação é a revisão geral desse contrato. Audiência pública em todas as regiões da cidade imediatamente, com a concessionária na mesa. Chamar o Ministério Público, chamar o GAEMA, chamar todos os setores organizados para poder estar dentro dessa mesa. Dar um microfone para a população, chamar os setores organizados da cidade, Associação Comercial e Industrial, Associação dos Engenheiros. Vamos conversar com todos aqueles que querem fazer na cidade de Sumaré qualquer tipo de loteamento e empreendimento, entender os desafios, entender como que serão na cidade de Sumaré as contrapartidas impostas pela concessionária ao empresário. E aí você faz uma revisão, você reduz a tarifa de água, você implanta tarifas sociais, você faz com que a cidade tenha um contrato que atenda a população, que seja transparente e recomeça essa parceria, ampliando a área de atuação. Então, na proposta 257, a gente é categórico em dizer que nós vamos fazer a ampliação da área de concessão para para amparar a zona de expansão urbana do município, garantindo o abastecimento de água e demais serviços nas novas áreas. Sobretudo, nós também vamos fazer a repactuação de uma agência reguladora para fiscalizar os serviços. Veja, Daniel, ouvintes e Flávio, toda cidade que tem uma terceirização, uma privatização de um serviço de água e esgoto, tem uma agência reguladora para cobrar esse serviço, para emitir multa, para acompanhar o buraco que não é fechado, para fazer as análises do controle de água, para poder ver quando falta. E Sumaré tem um imbróglio, tem uma briga com a agência reguladora. Nós precisamos resolver isso, repactuar com a agência reguladora, empoderar a agência para controlar. Isso no nosso governo vai ser algo muito forte e muito contundente. Ter controladoria, ter fiscalização, ter transparência e não brigar por bobeira. A briga que a gente quer é com quem venha atacar os direitos da população de Sumaré. E não ficar brigando com a empresa X, com a agência reguladora, com isso, com aquilo. Eu quero serviço bom, de qualidade e que chegue para a população. E tenho certeza que no final do nosso governo nós estaremos muito próximos de potencializar todo o tratamento de água e esgoto da cidade de Sumaré. Agora começou as obras da estação do Tijuco Preto, que é aqui do lado da minha casa, inclusive no Matão. Foi uma briga nossa na CPI.
para poder destravar tudo aquilo que era necessário. Esses dias eu fui lá acompanhar de perto e estou acompanhando a obra ainda e fiscalizando. Com essa obra, Sumaré deve saltar de 33% do esgoto tratado para 66% do esgoto tratado. Mas vejam, ainda falta a liberação de técnicos da prefeitura para liberar os coletores, para poder liberar no Rio Tijuco Preto para que faça alguns emissários. Não pode ser assim. Nós temos que desburocratizar todo esse serviço. Se é uma empresa que vai fazer o bem para a população, tem que agilizar. Por isso eu vou montar grupos de trabalho que estejam ligados inteiramente ao prefeito e que devam sentar na mesa uma vez por semana para poder prestar conta de como está esse serviço. Eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, porque eu quero trabalhar pela cidade de Sumaré. Eu estou dispondo da minha vida, da minha dedicação para a gente resolver os embrólios da cidade de Sumaré. É mudar Sumaré com mais ação, é mudar de Sumaré de patamar, é ter coração pela cidade, é ter amor por Sumaré. Sumaré está precisando de um sentimento de amor. Sumaré está precisando ser envolvida com amor para que ela, com ação, seja transformada, seja mudada de patamar. E eu estou pronto para ser esse prefeito, com coragem, com determinação, que saiba o que está falando e que saiba como resolver o problema. Candidato, agora uma questão mais política, né? O senhor candidato aí com N partidos nessa coligação, uma coligação forte, indo em busca da prefeitura de Sumaré e com um partido importantíssimo, o PT, tem apoio do governo federal. Sumaré é uma das principais cidades aí em que o PT vai disputar a eleição. E tem prós e contras. O pró, todo mundo sabe, imagino que o senhor vai utilizar aí amplamente o apoio do governo federal, o apoio do governo e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, a gente fala da questão política no estado de São Paulo. Esse pró também em São Paulo, por muitas vezes, é visto como algo contrário, por uma população mais conservadora. E eu não estou citando que é bolsonarista, não, mas o paulista passou a ter uma situação mais conservadora ao longo desses últimos anos e ficou ainda mais forte, e há ainda um sentimento na população de anti-PT. Como trabalhar a viabilidade dessa candidatura, candidato William Souza? Olha, Flávio, o presidente Lula é um grande presidente da República. Aliás, o Lula está no 3º mandato. Eu costumo dizer o seguinte, que a história do presidente Lula é uma história que lembra um pouco a minha, né? Porque minha mãe veio do Nordeste com 8 anos de idade para não morrer de fome com seus demais 8 irmãos que morreram de fome, ficaram 10, minha avó teve 18 filhos. E ela veio ser babá em Barão Geraldo, ainda com 8 anos de idade. E ser babá de outra criança, imagine que loucura. E toda essa história do Lula, ser um metalúrgico, vindo do Nordeste, o filho da dona Lindu, lembra muito a minha história, os desafios da vida. E o Lula é o cara que foi capaz de dialogar com todos os setores. Que foi presidente primeira vez, segunda vez, fez sucessor, depois presidente agora pela 3ª vez. Isso mostra a capacidade dele de trabalhar ainda em ondas adversas, em ondas difíceis de conversa, de polarização, como aconteceu. O Lula encontrou, após sair de uma prisão política orquestrada, um país completamente dividido e polarizado. Buscou Geraldo Alckmin para ser seu vice, venceu as eleições, sendo capazes de conversar com todos e mostrando esses desafios. O Brasil também não estava com um cenário propício para que o presidente Lula voltasse a governar. Mas ele conseguiu, com muita força, com muita potência, e a potência também que é o nosso grande partido. Sobretudo, como que a gente pode conversar sobre tudo isso? Aqui nós seguimos esses passos do presidente Lula. Buscamos um vice do centro da cidade, um vice empresário de 6 mandatos, um vice que tem conduta completamente libada, sério, que é o Décio Marmiroli, de nome tradicional, e que é capaz de conversar com todos os setores conservadores, empresariais, e que dá um equilíbrio fundamental, além de ser do União Brasil, que a gente conseguiu fazer aqui uma grande correlação de força para mostrar para a cidade. Quando a gente monta essa chapa, quando a gente constrói essa chapa para poder apresentar para a cidade de Sumaré, a gente mostra para a cidade que nós somos capazes de conversar com os iguais e com os diferentes.
O que faz a diferença nessa disputa eleitoral da cidade de Sumaré é a nossa capacidade de dialogar, é a nossa capacidade de conversar com todo mundo, é a nossa capacidade de mostrar para a cidade de Sumaré que das candidaturas postas nós somos aqueles que mais conhecem a cidade e que nós somos capazes de entender o que cada pessoa pensa e o que cada pessoa defende. Uma cidade boa é aquela que todo mundo tem direito a ela, onde todo mundo tem direito de viver ela. Sobretudo, eu não quero saber o eleitor se ele gosta mais do Lula ou se ele gosta mais do Bolsonaro. Como prefeito, eu vou governar para todo mundo, sem perguntar que time que ele torce e sem perguntar de que lado que ele está na política nacional. Como também não vou perguntar para o governador do estado que partido que ele é e que lado que ele está. Eu quero conversar com ele institucionalmente. E eu sei fazer isso, porque eu fui presidente da Câmara e cumpri essa tarefa, cumpri esse papel. Aliás, fui presidente da Câmara no momento mais difícil de todos os municípios, que foi o momento do Covid. E tinha comitês que tinham que fazer diálogos como instituição. Acompanhei a Prefeitura de Sumaré fazendo todos os diálogos. Recebemos o governador João Dória na cidade de Sumaré mais de uma vez, e eu, como presidente da Câmara, fui em todas. Conversei com ele. Dei demandas para eles. Rodrigo Garcia também não era do meu partido, também o acompanhei. Sem conversar com todo mundo, estou pronto para esse desafio. E o que nós vamos mostrar para a cidade de Sumaré, que a escolha agora é a escolha de quem sabe andar na cidade sem GPS, quem sabe onde estão todas as unidades de saúde, quem sabe conversar em cada ponto, quem conversa com as pessoas, desde o Jardim Santa Clara, no Matão, até no Macarenco, no centro da cidade. Quem conversa com as pessoas, desde o clube aqui do meu bairro, que tem ali o pagode do final de semana e que a galera se reúne para poder tocar pagode até a madrugada, até o clube recreativo que reúne o maior número de empresários e de pessoas que estão aí gerando emprego e renda para a cidade de Sumaré. Quero conversar com todos, dialogar com todos. E não vamos entrar nessa eleição numa polarização que não vai interessar ninguém. Agora, é necessário saber também que a cidade ganha muito se a gente vencer as eleições sendo amigo do presidente Lula, sendo parceiro do governo federal. Só nos últimos tempos, as minhas idas a Brasília, nós trouxemos mais de 60 milhões de reais de investimento para a saúde. Então são avanços importantes. Trouxemos o Instituto Federal, que o próprio presidente cita no seu discurso que a gente ficou ali perturbando o tempo todo. Então a relação próxima com o presidente da República e com todos os ministros, que eu os conheço por nome e que eles me conhecem, vai potencializar para que a gente destrave muita coisa na cidade de Sumaré. Vou usufruir dessa amizade, dessa relação de força, para a gente poder trazer, além de tudo, uma policlínica para a cidade de Sumaré, que foi conquistada por nós, que vai custar mais de 30 milhões de reais, desafogando as filas de exame, trazendo qualidade, pequenos procedimentos cirúrgicos. Ora, a policlínica podia ter vindo em outros governos, veio agora no governo federal do presidente Lula, e Sumaré nem tem deputado federal, mas fui eu que fui lá para Brasília, que falei com o presidente da República, que falei com o ministro das Relações Institucionais, que falei com a bancada de deputados federais. Então, quem está nos ouvindo tem que entender que nós não queremos fazer uma prefeitura partidária, mas que nós vamos usufruir da amizade com o presidente Lula e com os ministros para mudar a Sumaré de patamar. William Souza, candidato do PT em Sumaré, queria agradecer a participação aqui no Transamérica Notícias e boa sorte nessa corrida eleitoral que está apenas no início. Muito obrigado, William, mais uma vez. Obrigado, Flávio, obrigado, Daniel, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. É sempre um prazer poder estar aqui falando com vocês. E os ouvintes podem nos acompanhando pelas redes sociais, só entrar no Instagram, William Souza Sumaré. Um grande abraço. E nós vamos para cima fazer uma linda campanha, uma campanha propositiva, democrática e cheia de projetos para debater pela cidade de Sumaré. Chegou a hora de Sumaré mudar com mais ação e coração. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. O William Souza está meio rouco, né? Também deve estar correndo muito, fazendo muitas reuniões, está meio rouco, né? Olha, Daniel, vou falar a verdade para você, viu? Eu estou fazendo exercício o tempo todo de voz também. Para vocês terem ideia, ontem eu cumpri mais de 9 agendas durante o dia. E hoje já começou agora e também vai até tarde. Eu cheguei na minha casa, era 1h30 da manhã. Minha esposa está grávida, né? A gente já tem 2 filhas, estamos esperando um bebê, e ela grávida me acompanhando o tempo todo. Nós chegamos 1h30 da manhã
e aí você descansa um pouquinho, daqui a pouco você já chega, já tem a entrevista, então nós estamos falando bastante com a cidade. Vou falar muito mais, viu? Vou falar muito mais para a gente conversar com a população. Muito bem, muito obrigado e boa sorte também, que Papai do Céu lhe acompanhe e que seja uma campanha tranquila, né, Paradela? Exatamente, propositiva, é o que as cidades precisam, né, para este momento, para todos os momentos, mas ainda mais no momento tão polarizado que temos nos últimos tempos, a gente está precisando de proposta e solução para os problemas. Então, William, boa sorte na corrida, boa sorte aí nesse início aí de campanha e muita água para umidificar essa corda vocal. Porque a umidade tá lá embaixo, é 34 graus hoje, viu? E 17%. Bora pra cima. Valeu. Valeu, querido, muito obrigado. São 8 horas 13 minutos e assim a gente vai finalizando o Transamérica Notícias para ele.